denúncia deste crime, dado que são as vítimas, e podíamos ser qualquer um ou uma de nós. Aliás, na Suíça, que há uns anos foi feita uma campanha de prevenção da violência que dava conta justamente de uma agressão num apartamento vizinho em que as pessoas do apartamento ao lado, em vez de irem em socorro da vítima ou pedirem ajuda, aumentavam a televisão para não ouvir os gritos. Portanto, este caminho tem de ser feito, não está, por muito que já tivéssemos feito, há aqui ainda um caminho de aprofundamento e, obviamente, que estes estudos são extremamente importantes para que percebamos por onde é que devemos ir, ou seja, onde é que ainda não chegamos. E, portanto, outra das questões aqui levantadas pela Maria Louro é justamente de que a violência de género é uma grave violação dos direitos humanos. E eu acrescentaria uma grave violação dos direitos humanos das mulheres, porque as principais vítimas são mulheres e os principais agressores são homens. E não é por acaso que o próprio Conselho da Europa, numa campanha que lançou há uns anos, dizia, e é um conceito que obviamente faz parte do património científico e cultural e técnico do Conselho da Europa, que a violência contra as mulheres é o resultado de um desequilíbrio de poder entre homens e mulheres e leva a uma grave discriminação contra estas, tanto na sociedade como na família. A violência na família ou no lar ocorre em todos os Estados-membros do Conselho da Europa, apesar dos avanços legislativos, políticos e das práticas. E diz mais que a violência contra as mulheres é uma violação dos direitos humanos, retirando-lhes a possibilidade de desfrutar de liberdades fundamentais. Ou seja, deixa as mulheres vulneráveis a novos abusos e é um enorme obstáculo para ultrapassar a desigualdade entre homens e mulheres na sociedade. A violência contra a mulher prejudica a paz, a segurança e a democracia na Europa. Ou seja, a violência contra a mulher é uma grave violação dos direitos humanos e não prejudica apenas as mulheres. E, obviamente, que também prejudica os homens que as agridem. Daí que este binómio vítima e agressor, nenhuma destas faces pode ser deixada ao abandono, porque os homens também temos de agir sobre eles, quando são agressores e quando são vítimas, obviamente também, e aqui o nosso quadro jurídico é um pouco diferente do espanhol. Nós consideramos violência de género qualquer vítima, seja homem ou seja mulher, enquanto que o ordenamento jurídico espanhol, no quadro da violência de género, só integram vítimas mulheres. Portanto, de todo modo, independentemente, e não vamos entrar por essa discussão, deste entendimento, o que é certo é que há vítimas e agressores, e é importante, quando queremos combater o problema, perceber o que temos que fazer com as vítimas e perceber também o que temos que fazer com os agressores. Porque não basta agirmos sempre e apenas sobre as vítimas, temos também de agir sobre os agressores, como a Maria definiu e muito bem. Isto para que consigamos contrariar esta tolerância e aceitação civilizacional, pese embora todos os obstáculos que ultrapassamos em Portugal nos últimos 15 anos, de que a violência doméstica está quase que inscrita no código relacional entre homem e mulher e é normalizada como se de uma aceitação social se tratasse. Portanto, tolerância zero, sim, e reforço da consciência social para que as vítimas e todos e todas nós e os agressores, porque se deixar de haver agressores também deixam de haver vítimas, portanto temos que agir também sobre eles, façam aqui uma evolução de mentalidades e aqui a questão da cidadania para a igualdade. Eu não posso entender a violência de género sem que, por outro lado, também pegue na igualdade de género, porque quando tivermos uma sociedade onde homens e mulheres se respeitem pelo que são e consigamos ultrapassar esta subjugação cultural a que a mulher tem sido sujeita, inscrita nos códigos de conduta que ainda não se ultrapassaram, enquanto isto não acontecer,
nós teremos seguramente violência de género. Portanto, para combatermos, temos também que a combater, obviamente, protegendo as vítimas, punindo os agressores, mas com valores ensinados em terras idades, porque também em terras idades, e cada vez mais cedo, a violência no namoro se começa a instalar no Código de Relações entre homens e mulheres e no Código de Relações Afetivas, com uma aceitação brutal que já ninguém pensava poder existir no século XXI, em que os jovens consideram absolutamente normal e desvalorizam a violência que ocorre no seio do namoro. Estamos a falar de 25% dos jovens, é muito. E, portanto, também combater a violência pelos valores, porque já dizia Teresa Beleza, não é, nos seus imensos estudos sobre esta área, que a própria lei, o próprio direito, ao ter constituído historicamente apenas o homem como sujeito de direito, também deixou a mulher desprotegida. Ou seja, foi não só legitimada pelos valores e pelas condutas, mas também pela lei. Felizmente que na lei já se colocou um travão e abriu entre nós foi a mudança total em termos da igualdade perante a lei, mas ficaram quistos que ainda não estão resolvidos sob o ponto de vista dos valores, de tal maneira, eu não posso deixar de ler aqui um extrato de uma sentença da juíza que agora fez a apreciação dos 30 monstros que violaram aquela jovem no Brasil, em que diz, nesta leitura que se deve fazer sobre o que é a violência de género, diz a promotora Renata Mendonça, diz ela, e cito, não tem 30 monstros juntos, não tem patologia nisto, é uma questão cultural. São 30 pessoas que participaram do crime e nenhuma delas agiu para evitar que aquele crime acontecesse. Isso revela uma sociedade criminosa e violenta contra a mulher, que enxerga que o corpo, até brasileiro, que enxerga que o corpo da mulher é feito para o homem usufruir. E o que está em jogo é, de facto, claro que aqui não temos esta brutalidade, mas existe em outras partes do mundo, no Brasil, na Índia, mas é contra esta cultura de desrespeito da mulher e de usufruto do seu corpo para proveito de outra pessoa, que nos casos da violência de género, são maioritariamente homens, é contra esta cultura inscrita no código genético das nossas sociedades e por isso leva muito mais trabalho a alterar e não se altera apenas por decreto que nós temos de lutar. Mais duas notas, a questão das dependências, que também é particularmente importante que reflitamos sobre isso, porque a libertação não se faz apenas pela libertação económica, porque se fizesse apenas pela libertação económica, havia muitas, também se faz, porque há muitas que continuam lá por questões de ordem económica, mas também percebemos que muitas que já as ultrapassaram continuam num processo de vitimação por estas questões de ordem afetivas, culturais, que continuam a eleger o valor do matrimónio e da estabilidade da relação como um valor supremo que se deve superar, que se deve sobrepor a tudo e a todos, mesmo quando, nesse contexto, as mulheres são agredidas ou mesmo mortas. Eu própria, que fiz um trabalho sobre o homicídio conjugal em Portugal, há uns anos esta parte, dei-me conta, está feito em livro e em tese, de que muitas daquelas vítimas, e algumas delas chegaram mesmo a matar o agressor, num contexto onde já não conseguiam sair mais daquela relação violenta. E, portanto, num extremo total em que ou morro eu ou te mato a ti, acabaram para não morrer também matando e, por isso, estão condenadas nas nossas prisões, noutro contexto jurídico, não estariam, como acontece no Canadá, mas em Portugal nós temos aqui um entendimento de legítima defesa muito circunscrito ao ato em que ocorre a agressão
E, portanto, como aquele ato não ocorreu no momento da defesa, mas ocorreu deslocado do momento da agressão para prevenir situações futuras ou reagir a situações passadas, as mulheres que o fizeram são severamente condenadas. E, portanto, há aqui também a este nível um longo caminho a percorrer. Uma outra nota, a questão da impunidade. A suspensão, penso que, não sei se também avaliaste a suspensão provisória de processo, que é outra das figuras, não é? A pena suspensa, de facto, 35% em pena suspensa. Uma pena suspensa, no entendimento cultural, é uma não pena, não é? E, portanto, também não ajuda para mudar valores. E depois, além da pena suspensa, há também a suspensão provisória do processo, ou seja, muitos processos não chegam sequer a ser condenados, porque ficam suspensos provisoriamente e se, no espaço de X tempo, não ocorrer nenhuma agressão, são arquivados. Portanto, a Justiça, pese embora ter sido forte, e foi, em 2000, em 2007, quando fez uma revisão e autonomizou o crime e integrou no quadro das violências também as relações de afeto entre casais do mesmo sexo. Na altura ainda nem sequer havia legislação que aprovou, mais tarde, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas nós até aí nos antecipámos. Portanto, pese embora tudo isto, há aqui ainda muitos domínios que continuam a necessitar da nossa intervenção. E mesmo para terminar, também não queria alongar uma referência aqui ao binómio vítima-agressor. Nós, em 2009, com a Lei de Proteção das Vítimas, introduzimos um mecanismo que é a vigilância eletrónica para os agressores, justamente para dar sinal de que, num processo de afastamento, não basta apenas agir sobre a vítima, mas também sobre o agressor. E se não fosse essa vigilância, eu estou em crer que muitas mais mulheres, e já morrem muitas, morreriam por ano. E também uma avaliação da situação de risco. E também no quadro desta lei de proteção avançou-se para os grupos de ajuda mútua, portanto, justamente para ir ao encontro daquela dificuldade de que as mulheres vítimas, mesmo sem dependência económica, mas por outras dependências, não se conseguem libertar da agressão. E, portanto, isso não se resolve apenas no contexto da punição, tem que se resolver a outros níveis. Portanto, são muito bem-vindos os psicólogos, sobretudo da psicologia jurídica, os e as assistentes sociais, porque os técnicos que trabalham e que apoiam os tribunais para que as decisões se façam de uma forma mais informada são absolutamente centrais. E também vi com particular satisfação esta conclusão, que quando há informação, a decisão é mais severa. E, portanto, Maria, parabéns pelo trabalho e continuemos, porque a luta contra a violência doméstica precisa de intervenção cívica, mas também precisa de conhecimentos científicos sobre esta matéria. Sobre aquilo que se passa ainda em Portugal. E antes de continuarmos, alguém se esqueceu deste pé na sala S010? Sim. Ok, já entrego. Agora vamos para a apresentação do livro No Erros, a Porta da Psicologia Jurídica. Desculpem no espanhol. Chamo ao palco o Dr. Javier Urra, a Dra. Ana Martínez, o Dr. José Echauri e o Professor Dr. Carlos Alberto Queiroz.